Os benefícios da tribulação vai ser o nosso tema hoje. Então, provação ou tribulação são palavras que a maioria das pessoas não gostam de ouvir falar. Quando se fala em tribulação, quando se fala em dificuldade, o que você ouve é lamúrios. E agora eles usaram, tem uma palavrinha que é ávida na boca do povo, né? Eu rejeito, né? Eu repreendo. Mas ninguém gosta nem sequer de ouvir falar de provações e de dificuldades. Mas o ser humano sabe que as tribulações geram o quê? Ansiedade, desconforto, inquietação e desespero em alguns lugares. Então as pessoas ficam ansiosas, as pessoas ficam nervosas quando estão passando por alguma prova, por alguma dificuldade, né? Alguns sentem um desconforto espiritual muito grande, né? Na alma. Outros ficam inquietos e outros chegam ao desespero, a ponto, né, de cometerem certos atos que não deveriam. A tribulação é mais dolorosa quando acompanhada de sofrimentos, como perda econômica, saúde e até morte. Muita gente fica questionando o porquê das mortes, né, na família. Mas notem que Paulo usa a expressão o quê? Gloriar-se, que significa o quê? Orgulhar-se. Olha só, parece estranho na nossa língua e na nossa cultura Paulo nos mandar ter orgulho de passarmos por tribulações. Mas o hebraico vai nos ajudar a entender que há dois tipos de orgulho na Bíblia. Quando se fala em orgulho, né? Fulano é orgulhoso. As pessoas não entendem que há dois tipos de orgulho na Bíblia. O primeiro é positivo e ele é visto como brio, autoestima e autoconfiança. E o negativo, que é chamado de soberba. Tá? Então, quando Paulo diz assim, sejam orgulhosos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, sejam briosos, tenham brio, tenham autoconfiança. E não sejam negativos, né? Negativistas, mas pensem positivo, confiem no Senhor, é isso que ele está dizendo. Alegrem-se nas tribulações, não perca a sua autoestima por causa da tribulação, não se deixe abater por causa das provas, não fique, né, ansioso de alguma forma, faça. Então Paulo disse, orgulhem-se, ou seja, sejam confiantes, tenham autoestima o quê? Elevada, porque vocês foram o quê? Justificados por Cristo, devem esperar confiantes pela vida na glória. Às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa aqui, a gente corre atrás de tanta coisa aqui, ninguém vai levar nada. Tem uma coisa que eu aprendi com o Alexandre o Grande, né? Ele disse que quando ele morresse, fosse sepultado, ele gostaria que o seu caixão fosse levado por médicos e que as suas mãos fossem do lado de fora e seus bens fossem espalhados por onde o cortejo passasse. Alguém perguntou, por que isso, general? Ele disse, para mostrar que a vida pertence a Deus e não aos médicos. Não confie em médico, confie em Deus. As mãos do lado de fora é para mostrar que eu não estou levando nada, e os bens espalhados eles vão ficar aí, para gerar uma guerra e uma disputa entre eles. Irmãos, a vida que nós devemos esperar é verdadeiramente na glória. Então, as provações, as dificuldades não devem causar tribulação, ansiedade, desespero para nenhum de nós, né? Orgulhem-se de serem o quê? Eleitos, regenerados, justificados e garantidos na vida futura. Paulo disse, eu tenho certeza absoluta que morrer vou estar com quem? Com Cristo. O que me aguarda são os braços do Senhor na glória. E aí, aqui, nos versos 3 e 4, ele diz, não somente isto, né? Mas também nos gloriamos nas próprias, o quê? Tribulação, sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Paulo diz que devemos ter o mesmo orgulho, brio, autoestima elevada também diante das provações. Ou seja, da mesma maneira que eu devo ter brio e autoestima quanto à vida eterna na glória, e ele começa dizendo isso,
Tá? Romanos começa com justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, e aí fala dessa esperança na glória, que nós devemos nos gloriar, porque já fomos justificados, e aí não é o orgulho no sentido de soberba, isso aí é para mantermos a autoestima, para entendermos que somos pessoas especiais, que fomos escolhidos por Deus, fomos regenerados pelo Espírito Santo, fomos purificados pelo sangue de Cristo, fomos selados pelo Espírito da promessa e estamos garantidos na glória. Então alegrem-se, mantenham a autoestima lá em cima. Nós somos um povo diferente, nós somos um povo especial. O crente, ele tem a obrigação de ser a pessoa mais feliz desse mundo. Então, diante disso, ele diz: olha, vocês devem, né, alegrar-se, vocês devem orgulhar-se disso, como também vocês devem se orgulhar nas tribulações. Ou seja, da mesma maneira que eu devo ter brilho e autoestima quanto a vida eterna na glória, também devo ter diante das tribulações. Em seguida, Paulo diz os benefícios da tribulação. Mas por que ele nos manda manter a autoestima? Porque continuar orgulhosos diante das provas, diante das tão desejadas tribulações. Por quê? A resposta é simples. A vida cristã não é um campo de força que nos protege de dor e sofrimento. Deixa eu explicar essa questão do campo de força. Quando eu era garoto, eu gostava de assistir um filme chamado Perdidos no Espaço. Eu não sei quem chegou a assistir esse filme, né? Que tinha um robô lá que quando ele ficava maluco era bem assim: perigo, 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 né? Lembraram agora? Essa nave, né, a qual eles residiam e viajavam, ela tinha um campo de força, e quando ela estava com carga completa nas suas baterias, eles acionavam esse campo de força e ninguém conseguia penetrar lá. Então a ideia é essa: olha, por que Paulo nos manda manter a autoestima, o orgulho, o brio, a alegria diante das tribulações? Porque a nossa vida, a vida cristã, não é um campo de força, como muita gente tenta pregar por aí, que você não vai adoecer, que você não vai ter problema, né? Irmãos, ainda tem muita gente assustada com o corona, e vocês notem o que foi que aconteceu na semana passada. O presidente foi na sua comitiva aos Estados Unidos, o ministro Queiroga, com as 2 doses da vacina, né, entre aspas, a Coronavac, que protege ninguém, é do Dória, né? O cara que usa máscara, tem todos os cuidados, está infectado, e o presidente não. E aí vai se fazer um exame, as barreiras, né, a imunidade dele está lá em cima. Irmão, é só cuidar da saúde, não precisa viver desesperado. E quem nos guarda é o Senhor. Eu tenho tentado dizer isso para vocês. Essa paranoia de álcool, de máscara, esse desespero, achando que é isso que vai proteger você. Não. Então, Paulo diz: olha, tenham a mesma alegria nas tribulações. A vida de vocês não é um campo que vai proteger vocês com saúde total, vocês vão viver ricos para a vida toda, vocês vão ter todos os bens desse mundo. Isso não é verdade, queridos. Tem um vídeo que me chama muita atenção, um rapaz que ele tem problema nas 2 pernas, o cara é deficiente, eu acho que ele deve ter tido paralisia infantil quando criança, e aí um rapaz simpático, a câmera aproxima dele, e aí a pessoa está fazendo uma entrevista, e ele diz não, que a vida é para ser vivida com alegria, mesmo diante das dificuldades. Ele diz assim: se o meu Senhor, o meu mestre, que era perfeito em tudo, até na sua moral, ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi morto numa cruz, por que eu, que sou pecador, teria que ser melhor do que ele? Aí o cara afasta a câmera, esse cara está com uma caixa de picolé e ele é aleijado, entre outras palavras, um deficiente físico, vivendo dessa forma, com alegria, com prazer, sendo, né, lição para muita gente. Então, nossa vida, em nenhum momento Deus disse assim: se você quiser me servir, venha, traga, que eu vou assinar sua carteira, lhe dá 13º, vida boa. Ele não diz isso. Pelo contrário, o seu povo desde o princípio sofreu aflições e dificuldades. Mas por quê? Porque um dia vocês vão ver que essa vida que nós levamos aqui não é para se comparar com a vida futura. Vocês vão lembrar: poxa, eu corri lá atrás de tanta
coisas lá na terra e esqueci de ganhar coisas aqui em cima. Os tesouros que nós devemos ajuntar não é aqui, é onde? É no céu. Tá? Pensem nisso. Aí, olha, por isso Paulo diz: mantenham o brilho, o orgulho e a autoestima nas tribulações, porque a tribulação produz o quê? Paciência ou perseverança. O que é paciência? Capacidade de suportar, perseverança, capacidade de permanecer firme diante das dificuldades, né? Suportar o sofrimento, continuar no mesmo propósito, continuar firme, perseverar, mesmo passando por muitas o quê? Dificuldades. Não devemos enfraquecer, afrouxar, não perder o entusiasmo, a vontade de viver e lutar. É isso que Paulo está dizendo. Paulo disse que é preciso ter o quê? Ânimo, manter o bom humor, a autoestima para suportar as tribulações. Às vezes eu observo que tem gente que dorme e acorda de manhã arrependido de não ter morrido durante a noite, né? Dando patada em todo mundo, com a cara feia. Gente, triste isso, né? Se vocês lerem a Bíblia com cuidado, principalmente nos escritos de Paulo, o que mais tem em termos de recomendação, ele diz: alegrem-se. Ele diz: alegrem-se, né? Alegrai-vos no Senhor. Aí ele repete: outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida diante de Deus. Perto está o Senhor, está perto de você. Essas tribulações, então, elas nos provam, elas nos fazem o quê? Crescer, nos fazem o quê? Aprender de Deus e nos tornam mais o quê? Experientes. Não estou dizendo que é fácil, que é agradável passar por tribulações, não é. Por isso Paulo nos ensina a ver o lado positivo das provas e das tribulações. Nem sempre na vida tudo é negativo, tem um lado positivo. Como isso aí que eu contei para vocês, esse episódio que aconteceu na nossa vida. Eu quebro diante da casa das pessoas, os caras me tratam bem, depois eu vou descobrir quem é. Mas Deus cuidou. Então, o que Paulo está falando não é diferente de Jesus. Olha o que Jesus diz aqui. Lembra de Mateus 5, 11 e 12? Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Presta atenção. Diante de tudo isso, olha o que ele diz aí: injúria, perseguição e mentiras contra você, todo mal contra você será dito. Ele diz para você se entristecer? Para você ficar revoltado? O que ele diz? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Presta atenção. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E aqui tem um erro de português. O digitador. Esse pezinho ali, que ele é. Esse pezinho aqui é para ser maiúsculo, porque aqui nós temos um ponto e vírgula. Só estou falando isso diante dos críticos, para que eu não seja criticado. Peço perdão. Quero dizer aos queridos que querem fazer teologia, eu estudei. Então, bem-aventurados sois vós, Jesus diz. O que é bem-aventurado? Feliz. Seja feliz. Autoestima para cima, porque vocês não são os únicos. Perseguiram também os profetas que vieram antes de vós. Essa palavra profeta aqui tem o sentido de pregador. Perseguiram também aqueles que pregaram, aqueles que foram escolhidos, aqueles que deram testemunho antes de vós. Passa. Tribulação não é um problema só nosso. Jesus diz que os antigos sofreram também. E ao olhar a história, vemos que muitos sofreram mais do que nós. E muito mais do que nós. Hebreus 11 nos conta que alguns foram torturados, insultados, surrados, acorrentados, jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros serrados pelo meio, outros mortos à espada. Outros andaram de um lado para o outro vestidos de peles de ovelha e de cabra. Eram o quê? Pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e pelos montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. Hoje, a maioria de nós
tem um quartinho bem aparelhado, com uma TV de LED, um bom ar-condicionado. Né? Mas notem o que o escritor diz a respeito deles. Esses caras aqui, ó, o texto termina dizendo: homens dos quais o mundo não era digno. Os homens dos quais o mundo não era digno não são os que têm, são os que são. Passa. Deus é muito honesto com o seu povo, irmão, sempre foi. Deus nunca nos enganou. Jesus disse que nós teríamos dias bons e dias ruins nesse mundo. Deus nunca prometeu prosperidade material para ninguém, pelo contrário. Quer vir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Significa, tire os olhos desse mundo, não amar o que ele promete, mudar seus planos e seus sonhos, depois que você conhece a Cristo. Os crentes devem passar por um processo de transformação até chegarem à imagem de Cristo. E são as provas e as tribulações que nos farão chegar à estatura de varão perfeito. Não são as bênçãos, são as provas que vão nos levar à estatura de varão perfeito. Irmãos, não são as coisas boas que nos aproximam de Deus, pode ter certeza disso. Vou repetir, não são os bens e não são as coisas boas dessa vida que nos aproximam de Deus. Quem tem bens, quem tem as coisas boas, está preocupado em curti-las. São as dificuldades e as provações que nos aproximam de Deus. É nessa hora que nós lembramos e clamamos ao Senhor. É lamentável dizer isso, mas essa é a verdade. Então, são as provas e as tribulações que nos farão chegar à estatura de varão perfeito. Jesus não foi poupado de provas e sofrimentos, logo não deve ser diferente com os seus discípulos. Passar por provações e tribulações exigem o quê? Paciência. Paz. E como adquirimos e desenvolvemos paciência? Através das provações e tribulações. São elas que vão nos fazer suportar as adversidades da vida com paciência, com coragem e bom ânimo. Quando nossas melhores ideias e ações não forem aceitas ou reconhecidas, quando a nossa bondade, misericórdia e amor não recebem gratidão e recompensa, quando aqueles que você ama te ferem, te machucam, não se deixe abater. Não ligue para isso. Não desça do seu salto, nem do seu trono. Levante a cabeça, respire fundo, siga em frente. A perseverança, a experiência e a esperança entram em campo quando tudo isso aqui acontecer. Quando as suas ideias não forem reconhecidas, quando a sua bondade não for recompensada, quando aqueles que te ferem, te machucam, se virarem contra você, não deixe de ser tocado pelo negativismo. Aí vai entrar em campo a perseverança, a experiência, a esperança, a fim de evitar o quê? A tristeza, a decepção e o negativismo. Ao ser provado, sinta-se amado e amparado. Assim a tribulação terá o efeito desejado por Deus. Deus Ele deixa que a tribulação chegue. Não é para nós nos desesperarmos e blasfemarmos contra Ele, mas é para confiarmos ainda mais nele. Vocês lembram de Jesus no Getsemane? Recentemente eu falei para vocês aqui que Getsemane significa o quê? O lugar da prensa. Acho tão bonito, né? As pessoas falarem, Jesus estava no Jardim das Oliveiras. Jesus estava no Getsemane, mas não sabe o que significa. Getsemane é o lugar da prensa. A palavra tribulação tem a ver com aquele momento na vida de Jesus. Jesus ali foi atribulado a ponto de suar sangue. Tribulação significa o quê? Pressão ou ato de prensar. Por que é o Monte das Oliveiras? Porque as azeitonas prensadas, elas dão o quê? Azeite. E o que é o azeite? O azeite é algo mais puro e mais significativo da azeitona. Sabe qual é a diferença na composição entre o carvão mineral e o diamante? Não olha para cá não.
Qual é a diferença? Nenhuma. E eu aposto que você não sabia disso, que o carvão mineral e o diamante não tem diferença nenhuma. Carvão mineral e diamante possuem a mesma estrutura molecular. O diamante é o carvão mineral que foi submetido a grandes pressões e temperaturas debaixo da terra. Não está aqui, mas eu vou falar para vocês. A matéria-prima, tanto do carvão mineral quanto do diamante, é o carbono. Ou seja, as pressões e as altas temperaturas deram valor ao diamante. Da mesma forma, Deus usa as tribulações para nos transformar em... Irmãos, quem nunca foi provado não tem valor. Quem nunca passou por dificuldade na vida não sabe dar valor à vida, não sabe dar valor às coisas que recebe de Deus. Sabe, Deus tem tantas coisas para nos ensinar, para dar, e nós só queremos receber. Talvez o grande legado que nós levamos nesse mundo é esse conhecimento que nós podemos ter de Deus e da sua palavra. Lembre-se disso. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, Deus está trabalhando em você. Em determinadas situações, você tem que se entender como um vaso nas mãos do oleiro. O oleiro, ele quebra o vaso a hora que ele quer. Ele desfaz aquilo que ele está fazendo na hora que ele bem entende. O objetivo é sempre fazer o melhor. Então, assim como o diamante recebeu o seu valor por causa das pressões, do calor da vida, assim também nós, ao passarmos pelas provações, pelas tribulações, é Deus trabalhando em cada um de nós, nos fazendo pedras muito mais preciosas do que nós somos. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?